Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje mais uma vez aqui reunidos na nossa casa de oração Emmanuel, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos oriente, que nos ampara, que nos fortaleça sempre para que nós possamos compreender os seus ensinamentos, que possamos sempre estar com a lei de Deus. Sabemos que se não seguirmos a lei de Deus, não conseguimos seguir os ensinamentos de Jesus, né? Nós precisamos estar sempre entendendo os 10 mandamentos, que são as primeiras leis de Deus, e depois, consequentemente, com os ensinamentos de Jesus, porque aí nós conseguiremos nos modificar, conseguiremos fazer a nossa reforma íntima para que nós consigamos a nossa evolução mais rápida, porque nós estamos aqui somente para isso, né? Para aprender a amar e evoluir. Então, o amor é a base de tudo, mas estão muitas coisinhas pequeninas do dia a dia que a gente às vezes deixa de lado porque a gente acha que não tem importância, e são essas coisinhas pequenas que nos levam ao egoísmo, ao orgulho, né? E nós precisamos eliminar esse orgulho, esse egoísmo de dentro de nós e amarmos o nosso próximo como nos amamos. Se não nos amamos, não conseguiremos amar o outro. Então, temos que fortalecer dentro de nós o amor para podermos nos amar e amar o nosso próximo. Como vamos nos amar? Vamos nos aceitar como somos, né? Com as nossas inconsequências, os nossos erros, mas sempre tem um mais, né? Procurando nos melhorar, nos modificar. Todos os dias podemos aproveitar quando vamos dormir e perguntar para o nosso travesseiro, né? O que nós fizemos contra o nosso próximo? Porque pode ter sido um mau pensamento, uma má palavra, né? Nós agredimos o outro às vezes sem perceber. E aí nós deixamos de fazer o bem. Porque quando a gente pensa mal do outro, quando a gente calunia o outro, quando a gente faz qualquer coisa para o outro de mal, nós estamos também fazendo contra nós. Porque aí os nossos defeitos pululam dentro de nós, porque nós achamos que aquilo está tudo normal, né? Então, para amar o próximo, nós temos que nos amar e nos modificar, procurar sempre as virtudes, né, que nós precisamos encontrar. Elas vivem dentro de nós, mas nós ainda não as descobrimos, e é essa caminhada que nós precisamos seguir. E, fazendo isso, Jesus nos ensina que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Por quê? O que nós damos para o próximo com amor, a outra não precisa saber. Quer dizer, eu não preciso esparramar aos 4 ventos aquilo que eu fiz de bem ou de bom para o próximo, né? Porque é meu dever amar e ajudar o próximo. Eu não gosto de ser ajudada? Gosto, né? Então eu também tenho que gostar de fazer o bem e de ajudar o meu próximo. Então Jesus dizia assim: convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos,
nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Então, a gente às vezes acha um ensinamento assim, fala assim, mas como, né, que eu vou sair por aí convidando, vou dar uma festa e vou convidar todos aqueles mendigos que estão na rua, se eu não os conheço, né? Nunca vi, como que eu vou convidar para minha casa, né? É o primeiro pensamento do ser humano, né? Mas não é isso. O que Jesus ensinou é que não devemos esperar retribuição. Então, eu posso fazer, hoje muita gente trabalha com isso, né? Eles se sentem muito gratificados por causa disso. Levam nas favelas um almoço, um lanche, dão sanduíche para as crianças, né? Cada pessoa ajuda de uma maneira. Então tem muito. Por quê? Às vezes ficam esperando que o governo dê tudo. Aí o governo dá o que dá, o ser humano reclama porque dá. O outro ser humano que recebe não sabe aproveitar do que recebe. Mas não importa. O que importa é dar. E não esperar de volta. O que o outro faz é problema do outro. Se ele faz o mal, o problema é dele. O que importa sou eu, porque a minha evolução é individual. Eu não dependo de ninguém para evoluir. A minha evolução é individual. Por quê? Eu tenho que aprender. Eu tenho que fazer. Tudo que eu aprender vai ser benefício meu. Mas se eu não fizer o bem, não adianta nada eu aprender muito. Eu não fazer por mim. Então eu posso dar um caminhão de dinheiro, de comida, de qualquer coisa para os outros. Mas é porque eu tenho muito dinheiro. Então eu distribuo porque eu tenho dinheiro. Mas isso, meu coração, como está meu coração? Como eu trato aquele que necessita todos os dias? O que eu faço para que ele possa se sentir como um ser humano? Muitas vezes eu distribuo tudo que eu tenho, né? Comida, porque eu posso dar, eu faço qualquer coisa. Mas eu não sei tratar o meu semelhante ali no dia a dia. Eu não consigo tratar um filho bem, eu não consigo amar um filho, eu não consigo amar um irmão. Então, de nada me serve distribuir sem ter amor no coração. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber que eu tenho que me amar para eu amar o próximo, para eu poder fazer tudo que eu fizer com amor. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição.
E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem, tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. É muito comum a gente doar as coisas porque a gente não quer mais, né? É uma roupa que eu cansei de usar, um sapato que já não dá mais para eu usar porque ele já furou, uma roupa que está rasgada, e aí eu quero tirar da minha casa e eu levo para uma creche, eu levo para uma favela, eu levo para uma casa de oração para ser distribuída. E por quê? Porque já está entulhando a minha casa. Muitos já aprenderam que eles têm que dar as coisas boas para eles poderem comprar outras. Mas tem outros que eles ainda guardam as coisas boas que eles têm, mesmo não usando mais, não querendo mais. Aquilo não é útil para ele, mas ele está tão apegado naquilo que ele não consegue doar. Fica lá, guardado, parado, às vezes estraga, mofa, a traça, fura tudo, né? Mas ele não consegue tirar aquelas coisas que estão ali guardadas. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu se soltar, entender que o outro é igual. Que aquele que precisa, ele não faz questão. Mas ele fica muito feliz quando ele ganha uma roupa boa, quando ele ganha um sapato bom, né? Ele fica muito feliz quando ele está precisando. Tem muita gente nas favelas por aí que eles usam o fogão a gás, eles põem lenha para cozinhar no fogão a gás, tiram as coisas e põem. Cozinham com carvão no fogão a gás. Por quê? Porque o fogão já não tem mais condições, né? E tem muita gente que tem, mas que não doa. Não, deixa ele aqui, uma hora eu posso precisar dele. Já comprou outro, já tem, mas ele deixa ali. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu se separar daquilo que ele tem para ele poder ceder para o próximo, né? Então, muitos de nós continuamos ainda presos nessas coisas que nós não levaremos o dia que nós tivermos que partir para o outro lado. Nosso espírito é eterno, mas nossa matéria vai ficar aqui, vai apodrecer, o bicho vai comer, né? E nós precisamos nos modificar agora. Por quê? Porque nós não podemos ficar presos dentro do nosso túmulo com o nosso corpo. O nosso espírito tem que se libertar. E o que nos faz libertar e conseguir já partir para o outro lado melhores? É o trabalho no bem, é o amor ao próximo, é o desapego. E não é só das coisas materiais, desapego de pessoas também, né? Nós não podemos ficar muito apegados a nada, porque cada um vai ter o seu momento. Qualquer um de nós pode sair daqui e já hoje ser o nosso dia, né? Mas e o que eu fiz para passar para o outro lado? O que eu me melhorei? Como eu vou chegar no mundo espiritual? O que eu fiz pelo meu próximo? O que eu fiz por mim mesmo?
né? Então tudo isso eu tenho que ver, eu tenho que olhar para dentro de mim todos os dias e me preparar, porque aqui é passageiro, aqui não é eterno. Nós ficaremos aqui, às vezes até 100 anos, tem muitos que vivem, né? Hoje, principalmente, que as pessoas estão se cuidando melhor. Então, pode até muitos viverem até 100 anos, mas é passageiro. A nossa vida não é aqui. Então, nós temos que trabalhar no bem para a gente se sentir gratificado de fazer o bem, de amar o próximo, de ajudar o próximo, de saber como fazer isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas se eu vou começar a doar alguma coisa para alguém, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não está na minha natureza, ainda não está. Então eu tenho que começar a olhar para mim. Para quê? Para que eu consiga me melhorar, para eu poder ajudar aquele que está em dificuldade. Não é só em dificuldade de comida, de roupa, de coisas materiais, não. Nós encontramos todos os dias pessoas que estão assim a ponto de enlouquecer, que nós podemos dar uma palavra amiga para ele. Que nós podemos ajudá-lo a tirar um pensamento de suicídio. Que nós podemos ajudá-lo a compreender aquele problema pelo qual ele está passando, né? Tudo isso nós podemos fazer pelo nosso próximo. É o dar sem receber. É ajudar sem pensar em receber de volta. Aí nós estamos fazendo o bem. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, meus irmãos, todos vocês que estão aqui hoje vieram por um motivo, né? Vocês vieram porque vocês precisam, porque vocês estavam assim, ou com problema de saúde, ou com problema espiritual. Mas hoje vocês estão aqui, encontraram a nossa casa, foram acolhidos, recebidos, né? E hoje vocês estão para fazer um tratamento muito especial. Esse tratamento tira todos aqueles irmãos que ora impedem vocês, às vezes até de pensar certo. Esses pensamentos muitas vezes não são de vocês. Esses pensamentos podem ser de um irmão que está aí, ó, sabe? Só falando para vocês, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, você não quer fazer, mas quando você vê, você está fazendo. Você se irrita, você fica com raiva, você odeia, você busca uma solução e não encontra, e nada dá certo, nada caminha. E hoje esse tratamento vai fazer as coisas mudarem, melhorar. Mas para isso é necessário que cada um de vocês que aqui estão procurem olhar para dentro de vocês e ver o que e qual o pensamento está fazendo com que vocês atraiam esses irmãos.
que acabam atrapalhando a vida de vocês. Que vocês, depois que fizerem o tratamento hoje, que amanhã, sexta-feira, tiverem cirurgia ou que já fizeram cirurgia, não deixem a casa de oração. Não deixem aquilo que trouxe vocês aqui, que hoje vocês melhoraram. Porque casa limpa, meus irmãos, é prontinha para entrar poeira novamente. Se você não estiver cuidando todos os dias, a poeira volta. Então, assim também é o nosso lado espiritual, o nosso psiquismo, tá? Então, nós precisamos cuidar bem, vir, assistir às palestras, receber um passe. Para quê? Estudar um pouco, ler o Evangelho, fazer as suas orações, agradecer a Deus por mais um dia que acordou, né? Porque muitos não acordam. Agradecer à noite por mais um dia que passou, né? Pelo trabalho que tem, pelo alimento que recebeu. Isso tudo é muito importante, porque Deus sabe tudo que nós precisamos. Deus nos dá tudo o que precisamos. Mas nós também precisamos saber agradecer. Nós precisamos ser gratos a Deus. Como somos gratos a Deus? Nos modificando, procurando sempre o melhor de nós para doarmos para o outro. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.